Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Copa de Fundos Imobiliários aqui do canal eMoney. Como foi comentado, nessa Copa a gente vai comparar 32 fundos imobiliários. A gente tem aí basicamente fundos de logística, a gente já viu o primeiro comparativo, a gente já viu também lajes comerciais, shoppings, fundos de fundos, agronegócios, os fiagros, agências bancárias, CRIs e residenciais. Então a gente já está na segunda etapa, aí na metade da nossa Copa de Fundos Imobiliários. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, isso motiva muito a gente a continuar criando esse tipo de vídeo para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu aposto que eles vão gostar muito de ver o comparativo de 32 fundos imobiliários de uma única vez, de uma maneira rápida e prática. E para você continuar acompanhando aqui a nossa Copa de Fundos Imobiliários e outros investimentos, se inscreva no canal, mas não esquece de clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Como já foi dito, no dia 20 a gente comparou aí 8 fundos imobiliários, entre fundos de logística, shoppings, fiagros e residenciais. No dia 27 a gente comparou lajes comerciais, fundos de fundos, os famosos FOFs, agências bancárias e fundos de CRIs. E hoje, nesse domingo, no dia 4, a gente está comparando fundos de logísticas, shoppings, fiagros e residenciais. E depois a gente vai comparar no próximo domingo, no dia 11, lajes comerciais, FOFs, agências bancárias, fundos de CRIs. E no dia 18, no dia da final da Copa do Mundo, a gente vai ter aí também o final da nossa Copa de Fundos Imobiliários aqui no canal. Nesse confronto a gente vai ter dois fundos de logística, o BTLG e o VILG. Como eu comentei, os dois são do segmento de logístico. O PVP, o preço sobre valor patrimonial do BTLG, está de 1,01, um pouquinho acima do preço, enquanto o VILG está de 0,90, então ele está um pouquinho abaixo do preço, por isso eu vou dar um ponto aqui para o VILG, porque no momento que estou gravando o vídeo, ele está um pouco mais barato, mais descontado. Em questão aqui dos dividendos, a gente pode ver que o BTG-LG tem de 8,94 e do VILG tem de 8,30. Está muito próximo os dois, mas vou dar um pontinho aqui para o BTLG, porque tem um dividendo um pouco maior. Em questão dos ativos, a gente pode ver que os dois possuem 16 imóveis, então fica interessante para os dois, então eu vou deixar empatado nesse momento. Em questão do BTLG, ele tem esses imóveis em 4 estados diferentes, enquanto o VILG tem 7 estados diferentes. Então faz mais sentido você ter imóveis em mais estados, para estar geograficamente mais espalhados. Porque se caso der problema em um dos estados, pode afetar vários imóveis. Então faz mais sentido ter mais estados. Então vou colocar mais um pontinho aqui para o VILG. Em questão de gestão, os dois possuem gestão ativa, então nenhum pontua nesse caso, gestão é idêntica. Em questão das taxas, os dois têm taxas baixíssimas, de 0,9 de 0,95. Então eu vou dar um ponto aqui para o BTLG, porque ele tem uma taxa um pouco menor. Em questão da performance, a gente pode ver que ele não tem performance o BTLG, enquanto o VILG tem 20% do QCD, o IPCA mais 6%. Então isso é incentivo para o gestor estar conseguindo rendimento melhor que a inflação, mais 6%. Então, apesar de ser uma taxa, faz sentido aí mais um pontinho para o VILG. Em questão da vacância, a gente pode ver que tem 2% do BTLG, enquanto o VILG não tem nenhuma vacância, não tem nenhum imóvel não locado. Então, vou colocar aqui um pontinho para o VILG. Em questão do IPO, a gente pode ver que o IPO do BTLG foi em 2010, enquanto o IPO do VILG foi em 2018. Por ser um fundo mais antigo, vou dar um pontinho aqui para o BTLG. Em questão da liquidez, a gente pode ver que tem 48 mil negociações diárias na Bolsa de Valores pelo BTLG, já vou dar esse pontinho aqui para o BTLG, mas o VILG tem apenas 28 mil negociações. Apesar de ser duas liquidez interessantes, eu vou colocar um pontinho para o VILG por ter um pouquinho a mais. E olha que interessante, a gente tem 4 pontos para o BTLG e 4 pontos para o VILG. Para desempatar, a gente poderia usar aqui os gestores, né? São dois gestores medianos, para ser sincero, não acho os melhores gestores e nem os piores, então acho que está no meio termo da tabela, então também ficaria empatado. Para desempatar, o que eu fiz? Eu fiz valuation, eu basicamente peguei o metro quadrado bruto, aí, a vacância, e resolvi comparar, né? E na minha comparação entre os do valuation do BTLG e o VILG, o VILG, deu um desconto maior para o VILG. Então por isso eu vou colocar um ponto para o VILG para desempatar, ficando 5-4.
mas basicamente são dois fundos muito bons. A única coisa que eu vou dar um pontinho a mais pro VILG, porque eu acredito que ele tem aí valor justo maior do que ele está precificado no mercado nesse momento. Tanto vocês podem ver o PVP também está indicando que ele está com preço descontado. Por isso que eu vou dar um pontinho aqui pro VILG. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre valuation de fundos imobiliários, comenta aqui embaixo que eu já vou criar um vídeo para vocês. No segundo confronto de hoje a gente tem o XPML e o MALL, dois fundos de shoppings. Como eu comentei, os dois fundos são de shoppings, o PVP está muito próximo, né? O XPML está de 0,99 e o MOL11 está aí com 1. Então, basicamente, eu vou colocar um pontinho aqui para o XPML, que está um PVP um pouco mais baixo, mas está basicamente empatado. Em questão dos dividendos, a gente pode ver que o XPML tem 8,21, enquanto o MOL11 tem de 8,37. Então ele tem um dividendo mais alto. Então vou dar o primeiro ponto aqui para o MOL11. Possui 16 imóveis, enquanto o MOL11, 8 imóveis. Então basicamente, mais um ponto aqui para o XPML por ter mais imóveis. Em questão de estados, a gente pode ver que tem 7 estados diferentes, né? O XPML, enquanto o MOL11 tem esses imóveis distribuídos em apenas 5 estados. Então mais um ponto para o XPML. Em questão de gestão, a gente tem duas gestões ativas. As taxas a gente pode ver que é 0,75 ao ano para o XPML, enquanto o MOL11 tem 0,5. Então vou colocar mais um pontinho aqui para o MOL11, porque ele tem uma taxa de administração menor. A taxa de performance, a gente pode ver que o XPML tem uma taxa de performance, que é 20% do que exceder a inflação mais 6%, enquanto o MOL11 não possui. Então mais um pontinho para o XPML. Em questão da vacância, a gente pode ver que a vacância é muito próxima, de 4 para o MOL e 3,9, quase 4 para o XPML. Então vou dar um ponto aqui para o XPML, mas foi por muito pouco. A data do IPO eu não vou comentar, porque a data do IPO é basicamente o mesmo e os dois foram iniciados no mesmo mês, por questão de dias de diferença. Então não vou dar nenhum ponto para nenhum. Em questão da liquidez, aí eu já vou dar um ponto direto aqui para o XPML, porque ele tem 49 mil negociações, enquanto o MOL11 apenas 11 mil negociações na Bolsa de Valores. Apesar de ter boa liquidez os dois, o XPML tem uma liquidez maior. E o gestor aqui a gente pode ver é XP e é Genial, né? São dois gestores bem conhecidos. Então entre aqui os shoppings, o XPML levou essa comparação, né, por 6-2. Agora vamos falar sobre fundos residenciais. A gente vai falar sobre o RBRS e o JFLL. Como eu comentei, os dois são de segmentos residenciais. O PVP a gente pode ver que é muito próximo. O RBRS tem de 0,62, enquanto o JFLL tem 64. Então vou dar um pontinho aqui para o RBRS por ter um valor mais baixo nesse momento. Em questão de dividendos, a gente pode ver aqui o dividendo do RBRS de 9,66 e o JFLL de 11. Então vou dar o primeiro pontinho aqui para o JFLL. Em questão de imóveis, os dois têm 2 imóveis, mas tem um detalhe: o RBR está construindo um imóvel e pretende locar no futuro. Então vou dar mais um pontinho aqui para o RBRS por estar construindo um imóvel. Em questão de distribuição, os dois possuem apenas um estado. Então esses dois imóveis e esse futuro imóvel do RBR está localizado em São Paulo, assim como o JFLL. A gestão é ativa dos dois. Em questão de taxas, a gente pode ver que é 1% aqui do RBRS, enquanto o JFLL tem de 1,15. É muito próximo, são taxas aceitáveis, né? Não tem problema nenhum. Na administração ativa até 2% dá para aceitar sem problema nenhum, mas vou dar um pontinho aqui para o RBRS por ter uma taxa menor. Em questão da performance, a gente pode ver que nenhum dos dois tem taxa de performance. A vacância, ele não possui vacância, o RBRS, porque tem basicamente um acordo com o operador que, se não for locado, ele vai pagar um valor mínimo, enquanto o JFL tem uma vacância bem alta de 28%. Eu tomaria cuidado um pouco. Quando você vê um fundo com mais de 30%, tem que tomar muito cuidado com a vacância. Vacância de 28% eu já ligaria a luz amarela, já ficaria atento, que pode dar problema no futuro se aumentar a vacância. Então vou dar um pontinho aqui para o RBR. Aqui a data do IPO, a gente pode ver que 2020 do RBRS, enquanto do JFLL de 2021. Então vou dar um ponto aqui para
para o RBR por ser o fundo mais antigo. Liquidez dos dois eu acho problemática, tem pouca liquidez, né? A liquidez aí do RBR é de 1.500, enquanto o JFLL é de 771. Você vai conseguir comprar, vai conseguir vender, mas se baixar muito para 200, 300, eu nem arriscaria comprar. Então eu vou dar um ponto aqui para a liquidez do RBR, porque 1.000 negociações ainda é um pouco aceitável. Então foi basicamente 6-1 do RBRS contra o JFLL. E no nosso último comparativo a gente tem dois fiagros, o RZAG e o KNCA. Como eu comentei, o segmento dos dois é de agronegócios, o preço é o valor patrimonial de 1,02 contra 1,03, então foi muito próximo. Eu vou dar um pontinho aqui para o RZAG por uma questão de ter o PVP um pouquinho mais baixo. O Dividend Yield, a gente pode ver que eu tenho dois dividendos muito altos aqui, né? A gente tem dois dividendos muito altos, de 14% aí ao ano do RZAG contra 13,57% do KNCA. Então eu vou colocar um pontinho aqui para o RZAG, mas foi muito próximo. Em questão dos ativos, a gente pode ver que tem 16 CRAs diferentes, enquanto o KNCA tem apenas 11. Então mais um pontinho aqui para o RZAG por ter mais certificados recebíveis do agronegócio diferentes, enquanto um tem 16 ou tem apenas 11. Em relação à distribuição, a gente pode ver que só tem um emissor, o RZAG11, né, apenas um emissor. Eu tentei entrar em contato com eles, com a RI, e infelizmente não tive resposta o porquê que eles têm apenas um emissor. Não sei se isso é uma vantagem que eles têm com o emissor, que é a Virgo, né, um dos principais emissores que a gente tem. Mas o KNCA tem 3 emissores, além da Virgo tem mais outros 2 emissores que eu acho bem interessante. Então o pessoal sabe, né, que segue o canal, que eu não gosto de um emissor só, eu acho que pode trazer problemas para o fiagro caso esse emissor tenha problemas. Então vou colocar um pontinho aqui para o KNCA. Em relação à gestão, nenhum vai pontuar porque os dois têm gestão ativa. E em relação às taxas, a gente pode ver que são taxas aceitáveis, taxas baixas, que a gente tem aqui 1,15% ao ano contra 1,20% ao ano. Mas então vou dar um pontinho aqui para o RZAG, por ser um pouco mais baixo. Em questão de performance, a gente pode ver que tem uma taxa de performance, o RZAG, enquanto o KNCA não tem nenhuma, né? Então aqui a gente pode ver que é 10% do QCD ao CDI. Então vou colocar um pontinho aqui a mais para o RZA. Em questão de vacância, nenhum dos dois tem vacância. Em questão do IPO, basicamente o RZAG foi um dos primeiros fundos, né, em 2021. E aqui a gente tem o KNCA em 2022. Então, por ser um fundo mais antigo, o RZAG vai levar essa também. Em questão de liquidez, a gente pode ver que tem 247 mil negociações em média aí na Bolsa de Valores, o RZAG, então mais um pontinho para eles. E a liquidez, eu vou colocar o KNCA, né? Tem apenas 26, né? Não tem nem como comparar, tem uma liquidez bem maior. Mas a gente tem que lembrar também a questão do gestor, né? O gestor pesa bastante e a gente pode ver que é a Quineia. A Quineia é um dos maiores gestores de fundos aqui do Brasil, né? Tem muitos fundos, muitos recursos, então vou dar mais um pontinho para o KNCA. Então se a gente olhar no modo geral, a gente vai ver que o RZAG levou essa por quase uma goleada, né? Vamos ver aqui, 3, 5, 7 a 2, quase que foi 7 a 1, hein, pessoal? 7 a 2. Mas o que pesa muito para mim, para ser sincero, eu vou passar aqui, né, para a próxima fase, o RZAG, né, ele vai aí continuar, mas tem que lembrar que o KNCA tem uma qualidade muito boa, então para mim vale mais a pena a qualidade. Eu, para ser sincero, entre esses dois fundos eu investiria no KNCA. Mas aqui pelo placar de gols eu vou passar o RZAG. E se você pretende investir num desses fundos ou num fiagro que eu mostrei aqui para vocês, leia o relatório gerencial. Basicamente, você pode ir em qual site você quiser, um site que eu estou dando a dica que é o statusinvest.com.br. É só entrar no site Status Invest, clicar em comunicado e lá em comunicado você vai encontrar o relatório gerencial. Leia ele e veja se faz sentido você investir. Por exemplo, apesar da gente ter uma grande goleada aí no último fiagro, é um fiagro que eu não investiria. Quer dizer, eu não invisto nele. Eu investiria no da Quineia, para ser mais sincero.
Mas isso você só vai conseguir descobrir se você ler realmente o relatório gerencial. Então não percam, no dia 11 de dezembro, no próximo domingo, a gente vai ter aí mais confrontos entre lajes comerciais, fundos de fundos, agências bancárias e fundos de CRIs. E no dia 18 a gente vai ter a nossa grande final. É isso, investidor. Se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.